coloca a luz sobre o que acontecia em Roma, pega essa fórmula, trabalha com essa fórmula para dizer que os romanos faziam isso daqui, e dizendo isso, dizia, eles faziam dessa forma, ou seja, a violação do direito empurrava desse modo, mas isso não é a mesma coisa que fazemos nós aqui. O que nós fazemos hoje não é isso. Não é isso. O que nós fazemos não é isso. Isso ele falava a partir de duas coisas que os alemães trabalhavam, proveniente não do direito romano, mas do direito deles. Klage e Klagerecht, é assim, né? Ou seja, alguma coisa que se possa traduzir, por exemplo, Tornag traduz como queixa, né? E se queixar, e essa queixa como um direito de se queixar, um Klagerecht. Portanto, a discussão é sobre isso, e o que o cara diz. Para nós que trabalhamos com a ideia de uma queixa ou um direito de se queixar, fazemos a mesma coisa que os romanos faziam. Porque o que os romanos faziam era exatamente exercitar o seu próprio direito material, subjetivo, à propriedade, aos bens, ao dinheiro, o seu próprio direito, que se colocava em movimento de modo tal a poder ser cobrado. É de uma mesma coisa, é aquele próprio direito que se vai para lá. Daí se colocar uma diferenciação entre, digamos, uma ação potencial que está lá e uma ação nascida com a própria violação disso. Os romanos faziam isso, nós não fazemos isso. Nós, quando trabalhamos com um direito de acionar, não imaginamos, porque nós o que fazemos com esse direito é nós vamos nos queixar para o juiz. Está entendendo? Não é o próprio direito, você tem o direito de cobrar do teu devedor. O juiz não tem nada a ver com isso. Ele não está metido nessa relação com vocês. Vocês estão todos enganados, os franceses estão errados, o Savigny estava errado. O cara diz isso, a bargaiada que está por baixo, não é? Que estão dentro das escolas alemães, nós sabemos como isso funciona na Alemanha. Os caras ficam desesperados, mano, porra. E aí esse cara, que era um moleque, tinha uns 30 anos, responde e cria toda essa polêmica, mas responde de uma maneira muito pesada. Ele diz expressamente, o Lies vai falar disso expressamente, que ele está respondendo não porque ele não admira, que não sabe, não que o cara não seja bom, ele reconhece que Bernard Windscheid era um grande cara, era um cara que, enfim, era um sujeito que tinha bagagem, que etc e tal. Mas o que ele tinha feito era justamente vilipendiar aquilo que a história alemã não podia vilipendiar, que era a lição dos grandes professores, não é? Savigny, Wilhelm Bruch, etc e tal. E aí o que Manta vai fazer? Cria todo um estudo, faz todo um estudo a respeito, de novo, da ação lá em Roma. Estão discutindo Roma. Como que acontecia em Roma? Toda a ação em Roma, em face da estrutura do direito romano dos tempos distintos, principalmente no período formulário, que não é talvez o período mais rico, porque é o período do Império, que avança para dentro do Império, começa antes de Cristo, mas depois avança para o período do Império, que é o período mais rico do espaço democrático, no qual você tem um juiz, no qual você tem um pretor, para o qual você, diante do direito que você tem, vai pedir que o juiz demarque as estruturas jurídicas com as quais ele vai trabalhar, em face do direito material, e depois
de processar o que você quer, ouvir a outra parte, etc e tal, dentro da forma que projetou, decida o caso. Então, veja, é nitidamente, parando para pensar, é nitidamente, a impressão que se tem é que é nítido alguma coisa de que você vai pedir para ele que não tem nada a ver com aquela confusão, não tem nada a ver com aquele discurso. Então ele faz todo um trabalho, desculpe, eu estou resumindo as coisas, hein? Faz todo um trabalho, toda uma construção de leitura daquilo que tinha em Roma, de leitura do direito romano, para poder dizer, não vilipendia as coisas. Lá acontecia a mesma coisa. O que pode eventualmente, estão escutando, né? O que pode eventualmente ter acontecido é que os romanos, por conta do próprio modelo deles, o próprio modelo de pensamento deles, e da praticidade com a qual eles operavam, quer dizer, os romanos dentro da estrutura deles, se há algo que eles tinham é essa praticidade, quer dizer, eles meio com os ingleses até hoje fazem, o cara deixava um pouco de lado, porque o que acontece? Isso só faz quem tem força. Os caras têm direito e força. Se tu me enche o saco, tem 4 pessoas. Vamos colocar a coisa assim. Então vamos fazer um negócio. Tem que, aqui para atravessar tem que fazer uma ponte. Não faz a ponte. Meu direito, cala a boca, tu vai morrer. Sai da frente. Ou seja, a coisa tinha uma dinâmica disso, sabe? Eu me lembro, tem um negócio genial nessa coisa de como são, né? Ou como eram os romanos. Por conta disso eles viraram o que eles são hoje, assim, eles chulupeteiam os outros, assim, não ficam parados deixando os outros trabalharem. Quem eram os romanos? Por exemplo, um exemplo disso, que é um negócio muito legal, que veio para mim meio por acaso, uma vez de uma ida a Israel, vou visitar um Mar Morto, e ali na beira do Mar Morto tem umas falésias gigantes, tem um lugar ali que tem uma fenda, tem um talho, eles fazem um tarro. E aí, numa daquelas falésias de terra meio vermelha, tipo barro, ela tem um corte que faz com que aquela falésia ela continue, mas tem um buraco aqui. Ou seja, é como se fosse uma ilha que está isolada ali. Quando os romanos invadiram, Marco Antônio, etc., os judeus criaram lá em cima uma cidade, da qual não tinha acesso. Cada vez que os romanos queriam subir, os judeus davam porrada e eles tinham que voltar. Porrada e eles tinham que voltar. E aí o negócio chegou uma hora que eu transfiro a minha piada, porque os caras ficaram putos da vida, embaixo fizeram um acampamento, está lá a cidade romana, era um acampamento, criaram uma cidade embaixo, então ficavam os judeus lá em cima do morro, isolado, e os romanos lá embaixo. E claro, os daqui sacaneando com os de lá, era uma coisa, cada vez tentavam subir, porrada, os romanos desciam e aglutinando gente, etc. e tal. Isso mostra, estou falando disso não por causa do Vassalli, da história que eu contei do Vassalli, mas como a vida reflete o espírito dos povos, de como. Então eles tentaram de tudo, até que chegou uma hora, eu não me lembro quem dos generais estava lá, chegou uma hora que não tinha mais solução. Peraí, vamos fazer um negócio, nós estamos perdendo muita gente, está morrendo muita gente, esses filhos da mãe, esses judeus são muito inteligentes, eles sabem como fazer a coisa, eles jogam água quente, sabe? Eles fazem isso, não dá para subir, não tem como fazer ponte daqui para lá, não tem ponte que sustente. Então eles estão lá isolados, isolamos os caras lá, Campo Romano, aquilo era uma desfeita muito grande, quer dizer, só no norte da Gália, que tinha lá umas vilas que não se curvou a Roma nunca. Asterix, Obelix, aquela coisa não é? Mas eles não engoliam esses negócios, nós sabemos como funcionava. Ou seja, eles diziam, protegiam, quem tinha que proteger, e se enchesse o saco, eles matavam. Pô, assim que eles dominaram o mundo por tanto tempo. Um general romano, assim, quem são esses caras? Aí, blá, 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 blá. É? Tá bom. Então tá bom. Traga os escravos. O que você vai fazer? Eu vou fazer uma estrada até os caras. Como? Nós vamos montar uma estrada até os caras. Uma falésia, um negócio para vocês, você pega um pãozinho, naquele do pão de açúcar, e vai,
para num lugar, vai para outro lugar, vai, um negócio é muito alto, muito grande. O cara fez sacana, mandou fazer e fez uma estrada. Como faz uma estrada? Fazendo um muro. Era todos os escravos, começou a meter terra lá embaixo. Aí os judeus lá em cima sentiram que iam se danar. Eu não sei quando, mas esses caras vão chegar aqui. Uma hora vão chegar aqui e vão resolver o problema. Então foi subindo. Não é o nome da cidade, né? Mas é um negócio. Eu estou tentando lembrar o nome dessa cidade. O negócio está lá, vale a pena visitar, é uma coisa muito interessante. Eles subiram o morro, em suma. Então os caras lá, o troço, eles vão subindo, assim, eles vão subindo. Até que eles chegam lá em cima. Quando eles chegam lá em cima, os judeus se juntam, escolhem os caras mais fortes, etc. e tal, que podem fugir, e fazem um suicídio coletivo. Esses são os judeus. Tudo bem. Se são mais fortes, vocês vão ganhar, mas não vão levar. Vão sentir que vocês ganharam, mas vocês perderam. Vocês vão encontrar uma cidade de nada, um lugar de nada, que não vai servir para nada. A história é genial. A história é genial. É uma sala. É uma coisa assim. É uma coisa assim. É um negócio fantástico. Eu estou falando disso por conta da questão da praticidade dos romanos. Isso determina, muitos autores inclusive chegaram a falar disso, etc. Determina uma certa, em várias hipóteses isso acontece mesmo, dá para visível no direito romano, uma evolução da linguagem, uma evolução semântica. É o cerco de Massada. Massada, isso mesmo. Cerco de Massada. Isso mesmo. Vale a pena ver. Vale a pena Israel para ver isso, entre outras coisas. Que é genial, do lado do Mar Morto. Que é um choque de cultura, né? De força. Força contra a inteligência. Quer dizer, então vou te pegar. Vai. Pega, mas não leva. Genial. É um negócio genial de verdade. Mas isso serve para mostrar isso, como os humanos eram práticos. Então isso fazia o quê? Isso fazia porque as palavras, isso é normal hoje, no estudo da linguística, principalmente depois de Saussure, etc., se estuda, as palavras, elas evoluem. Elas evoluem. Evoluem no sentido de começar elas vão paulatinamente ganhando novos significados. Novos significados, né? Elas vão mudando. De repente, às vezes é assim, de repente você tem uma palavra que no tempo ela passa a ser o contrário do que ela era. Ou ela passa a significar o contrário daquilo que ela significava antes. Né? E quem faz isso com primazia é a gíria, porque a gíria começa a nominar pelo contrário aquilo que para nós é, sabe, é outra coisa. Não é? Né? A gente vê bem nisso, né? Porque quando às vezes você diz bonito, né? Às vezes você diz bonito, né? Na verdade o que você está dizendo é que merda que você está fazendo. Então é mais ou menos assim, né? Bonito, né? Veja como que você faz, você gira a linguagem. Pô, isso é um negócio muito legal. Se eu tivesse tempo eu parava aqui na universidade, no rádio, eu parei aqui para pegar Saussure e mostrar esse giro. Por que tudo isso e por que me serve aqui? Por que eu tenho que amputar, porque senão não acabo? Por que esse troço é tão relevante e por que serve aqui? Porque os romanos, num período antes de Celso até, isso já é uma leitura dos romanos, os romanos, diante desse quadro e diante desse direito que se colocava em movimento, começaram a nominar, estão escutando, né? A nominar as ações. Tá certo? Então o ordenamento romano era um ordenamento de ações nominadas. Nome esse
que levando substantivação aí, caracterizava justo aquilo que teria sido violado e que se colocava em movimento. Por isso que a ação ganhava nome. Né? Estou falando de coisa que a gente sabe, não é? Porque até hoje a gente insiste tanto, faz uma inicial e tem que botar o nome na porra do negócio. Ação de uso capião com ação de cobrança de título acumulada. Não é? A gente cansa de ver, e às vezes até um negócio irônico, os advogados juntos, os papéis ficam lá em cima da mesa, eles ficam gorando, os caras querem um negócio e tal, começa a cobrar. Isso aconteceu com a gente uma vez, de ter que pulsar um troço desse. Mas não, porra, por que você não faz essa merda dessa inicial? De uma vez o cara disse, eu não sei que nome dou pra ação. Ação rebarbativa de força velha, capula. No fundo, tudo aquilo que você bota depois de ação que vem depois do que você nomina de ação, percebe? É tudo aquilo que você quer. Então o que você quer, né? Vamos dizer, aquilo que você quer é justo o teu, eventualmente, o direito do teu cliente, que teoricamente está lá naquela situação, como direito dele, lá na estrutura material. Razão porque você precisa dar ação para impulsionar o juiz, movimentar o juiz, e nisso já fica uma certa coisa, porque, peraí, se você vai movimentar o juiz, o movimento é o teu movimento ou é o movimento do juiz? Aquilo que você faz para movimentar o juiz é o teu próprio movimento. Então veja a discussão deles. Porra, se a ação tem nome, multa. É o próprio movimento, do próprio direito. E é por isso que o próprio Windscheid, quando trata, Windscheid trabalha com um conceito que nos é muito, muito, muito importante e muito caro. Muito importante e muito caro, que é o conceito de Hans Pruch. Isso chama pretensão. Lembra que eu falei ontem de pretensão? Como o Carnelutti definiu pretensão? Lembram disso? Não é? Sempre que está ligado é o interesse, né? Como eu defini pretensão ontem em Carnelutti? Exigência de subordinação, o interesse alheio ao interesse próprio. É isso que eu pretendo. Então, por que ele trabalha isso, 20 anos, não tenho tempo de discutir sobre isso, mas por que é relevante isso? Porque quando ele diz, os romanos ordenavam os direitos, ordenando as pretensões, porque esse troço nunca teve em Roma. Isso é um conceito eminentemente alemão. Em face da estrutura alemã. Então ele diz, quando os romanos faziam isso, ou seja, eles tinham um ordenamento de pretensões, por isso que eles chamavam assim, porque as ações, na verdade, era a própria manifestação daquele direito que se colocava como violado, razão pelo qual eles acionavam. Portanto, aquilo que vinha agrupado naquilo que estava depois do termo ação, do nome que se dava, não é? Axio X, Axio Y, Axio Z, esse X, Y, Z, dizia respeito àquilo que estava ordenado como direito na esfera material. Ou seja, quando eles falavam, por exemplo, de uma ação de uso capião, essa uso capião era justo a aquisição da propriedade em face do decurso do tempo. Que passado? Você sem poder ir lá e arrancar o cara de lá, você precisar, veja, acionar para poder fazer valer isso que em você é uma pretensão em face do tempo que passou. É por isso que ele diz, sem sacanear com sabiência, nada disso, é por isso que ele diz, cara, eu estou fazendo isso, uma ponta aqui para dizer, no fundo todos eles estão preocupados com os franceses e os mediterrâneos. Os caras ficam falando coisas sem saber, pensam pouco.
coisa. Eles não vão a fundo na discussão. Pode ter visto que é uma evolução semântica, ninguém está preocupado com isso. Era muito fácil demais porque estava lá. Estava lá no digesto, áxio isso, áxio aquilo, áxio isso, áxio aquilo, enfim. Estava lá escrito desse modo que tu vai mudar esse próximo, a paciência. Quando o cara pensa na ação de Roma, estabelecida a partir do padrão que eles, alemães, tinham, que ele disse: na verdade, o que vocês estão fazendo é dizendo que em Roma fazia alguma coisa que quem faz são nós, não eles. Não eles. Não façam assim porque não está correto. Isso é que gera o problema. Isso é que gera o problema e que faz com que eles se digladiem, vamos dizer assim. Com que eles se digladiem. Claro. E a resposta de Mutter é para dizer o quê? Não é nada disso. Os romanos já faziam assim, você que leu errado, porque é na fórmula, quando você pede a fórmula, você já sabe, você pede justo aquilo que está dessa maneira. Enfim, a polêmica é uma polêmica que se debruça sobre isso. Lá, o cara diz, não era assim, vocês atribuem aquilo, porque de hoje você lê o passado com os teus olhos e diz que lá acontecia com aquilo que você tem, você, com o que você diz que lá tinha, o outro diz nada disso. Já era assim e está acabado. Mas era sobre Roma que eles discutiam. Se é assim e está acabado, não tiveram muito problema nesse aspecto, né? O que aconteceu? Se era assim, era não era lá assim, mas hoje, de verdade hoje, ou era ou não era igual, uma coisa parece certa. E isso é que de fato tem, eu tenho que explicar um pouco mais, eu conheço isso. O que tem é que eles são obrigados, em face da estrutura que eles tinham, que não era, digamos, igual à estrutura dos romanos, a quebrar. Ou seja, vamos colocar assim, parece duvidoso para nós que uma coisa, olhem bem, que uma coisa é o que o devedor te deve. O que o devedor te deve. Olha o verbo ser. Code, sibi, debeato. Temos pouca dúvida disso. O que o devedor te deve? O devedor te deve dinheiro, o devedor te deve uma explicação, o devedor te deve da terra, o que o devedor te deve? O que o devedor te deve é alguma coisa que está vinculado àquilo que é a base material do teu direito. Que pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha, vamos dizer assim. Pode ser que você pense que tem, mas não tem. Pode ser que você pense que a propriedade é tua, porque o tempo passou. Mas não necessariamente o tempo passou e você pensa que tem, mas você não pensa que tem. É por isso, por todo o esforço de Carnelucci de trabalhar com aquela coisa do que se pretende, do que se vê, do que você pensa que tem, fundado, não fundado. Tudo aquilo que aparece aí. Mas uma coisa que parece certo, e é aí que nasce a estrutura do direito processual, é que eles não duvidam que uma coisa é o que é devido e que outra coisa é o perseguir em juízo. Porque perseguir em juízo, eis o juízo aqui, numa estrutura estatalizada, na modernidade pós-revolucionária, com cidadania, Estado, órgão do Estado, etc. e tal, necessariamente implica alguma coisa pública. Isso vai se ver com todas as letras, não neles. Vai se ver, já há indicativo aí, em Mutter principalmente, mas vai se ver muito claramente em Bilov depois, porque o cara é obrigado a operacionalizar um conceito distinto, que era próprio para identificar não aquilo que o juiz fazia, mas o juiz fazia alguma coisa distinta do que se perseguia em juízo. Que não era ação, era processo. Por isso que Bilov vai avançar por alguma teoria processual, ou vai chamar de teoria das exceções e dos pressupostos processuais para fundar uma nova base a partir da separação que eles tinham feito com a ação. Então eles separam a ação, a fórmula quebra, eles quebram a fórmula.
E a grande importância veio disso. Porque eles distinguem, eles se separam e fazem da leitura que fazem de Roma. Mas não conseguem dizer que o que eles fazem, o que eles faziam de processo, de queixar-se, o direito de queixar-se, não conseguiam dizer que era alguma coisa que avançava na direção do devedor. Que avançava na direção do devedor era justo aquilo que eles chamavam de pretensão, Hansspruch, e que vinha deduzida para que o juiz julgasse. Veja como isso está na base da lide do Carneluti. Esse que é o ponto. É vital compreender isso. Porque aí, o que se faz? Se faz uma separação de direito material, direito material. Direito processual, direito processual. Essa ação é alguma coisa que tem visível caráter autônomo daquele direito que é o direito material, mas imediatamente invoca uma publicidade. Né? Se é um direito, se é um ius, não é? Com ius, se é um direito eminentemente público, que não responde com a estrutura privada, como eles pensavam. Não responde com a estrutura privada, como eles pensavam. Sacaram? Então a polêmica é sobre Roma, mas a polêmica sobre Roma mete luz naquilo que eles estavam fazendo, e claro, quando eles separam e a ação ganha, digamos assim, entre aspas, essa nova visão daquilo que eles estavam fazendo, bem ou mal, em face do direito justinianeu, do direito romano, não importa, era o que eles estavam fazendo. Se você diz essa ação é diferente do direito material, é de outra coisa que se trata, ela é envolvida na direção do juiz. Por isso que é um negócio, para nós foi um negócio muito interessante, não é? Porque nós passamos muito tempo falando de uma ação, cara, traduzindo dos italianos, de uma ação contra. E vem mover a ação contra fulano. Não é? A gente fala muito disso, ação contra fulano. Beatriz contra Paulo, por conta dos filhos e a guarda dos filhos. Aí você diz, peraí, a ação não é contra ele. O que você pretende é que ele, digamos assim, aceite, que Paulo aceite que os filhos não fiquem com ele, fiquem com a Beatriz. É isso que você pretende. Mas a ação é alguma coisa, percebe? A ação é alguma coisa que o Estado coloca à disposição para você mover o juiz. Por isso que não... E claro, os italianos, quando falam disso, até pela Liga Italiana, falam de azione contro lo Stato. Contro, não é? Então você traduz como contra. A tradução rápida mete um contra aí. E por isso que a doutrina básica nossa, desses grandes professores daqui, inclusive, começaram a raciocinar, Barbosa Moreira, o Egas, a dizer, não é contra, parem com esse negócio, mas é sempre, é por isso que hoje se fala em face do, não sei quem botou essa palavra, mas hoje nós usamos como uma normalidade, é um bordão, a gente nem pensa em falha, ação em face de fulano, não é? O que você está querendo dizer com isso que não é contra ele, o que você tem, digamos assim, contra ele, é justo aquela pretensão, com exigência de subordinação do interesse alheio ao teu interesse. Isso que se trata. Essa que é a questão. E isso que é a questão permanente. Veja, quando essa ação ganha autonomia, e é preciso ser tratado, autores, os processualistas começam a pensar e dizem, mas peraí, nunca falamos disso. Que consequências tem? Como temos que tratar essas consequências? O que devemos fazer? Não é? E uma das coisas que ficou foi justo a superação daquela nominata, por exemplo. Daquilo que era uma ordenação de pretensões, como o Vinciardi falava. Para fazer o quê? Para dar à ação um lugar que vai aparecer sempre que tiver esse movimento.
tinha aqueles nomes não são propriamente da ação, é daquilo que você pretende, das suas pretensões. Por isso que se você mover a ação e não disser o nome, não importa. Estão escutando? Desde que você lá depois formule os pedidos corretamente, dizendo o que você quer. Porque a ação serve para isso, para levar ao juiz aquilo que para você te coloca em nível. E depois você formula os pedidos que você tem, com as pretensões que você tem. Ora, nós destituímos essa nominata, que pese historicamente não conseguimos superar isso. Todo mundo faz petição inicial e mete o nome, como que diz, que se dane, uma hora vão parar, mas agora não vão parar nem nada disso. Às vezes é tão difícil, porque nos casos muito complexos, ora, o nome que se bota na ação é uma página inteira, então o cara olha aquele troço, porque tem que acumular coisa, né? O cara quer muita coisa, pretende muito, então tem que nominar tudo. E depois às vezes esquece de pedir lá. Como às vezes se subordina a fundamentação, mas vai olhar para lá, mas esse troço dá um inferno. Vejam, eu cada vez falo disso, cada vez falava isso para meus alunos, cara, ficar com um negócio assim, por quê? Porque quando você fala das classificações, e aí, claro, quando você toma autonomia, você trata de fazer classificação para poder explicar. Ação de conhecimento, né? Ação de execução, ação cartelar, teoria trinária, depois toda a discussão da teoria quinária, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas se você botar nome, porque aqui é uma tentativa de classificação, né? Mesmo com tudo isso, não adiantou, se quer, você segue botando nome. Porém, em termos penais, eu brinco com isso, porque em termos penais seria uma ação de furto, uma ação de lavagem, uma ação de roubo. Basta isso para vocês verem como nós, no processo penal, estamos muito longe dessa discussão. Eu estudo isso para poder dizer isso. E para que ninguém arrisque me contestar, para dizer para quem me contestar que eu arrisco passar com o trator, se vier com uma conversa dessa. Eu preparei muito tempo para dizer, se quiser discutir, nós podemos discutir, não tem problema. Eu li a polêmica, estudei a polêmica, fichei a polêmica, eu tenho presente a estrutura da polêmica, serve para porra nenhuma para nós, mas eu estudei, que é para você não me encher o saco. Não me enche o saco. O que me bota muito medo, e hoje me bota medo, ontem eu falei da minha preocupação, que é coisa deles, não é minha, enfim, teria que ter essa preocupação, embora a gente trabalhe com isso também, mas é o fato de que eles vão perdendo a referência, porque isso que eu estou falando aqui é alguma coisa que ninguém mais quer estudar, ninguém mais sabe. Então, tem professor de processo que nunca leu essa porra dessa polêmica, não é nem porque é professor de processo penal, professor de processo do trabalho, professor de processo civil, professor de processo constitucional, os caras não leram mais, porque não se interessam por esse negócio. E isso de fato está na matriz da fundação, da coisa, da separação, da autonomia, que é tão importante, da própria generalidade. 2 minutinhos para rever pelo Giovanni Pugliese, e vejam o que ele diz. Antes de Winscheid, a doutrina se dava por satisfeita praticamente com a definição de Celso, no Gesto 44, 7, fragmento 51. Nihil aliud est actio cum ius quod de beato iudicio persequendo. Se limitava, pelo geral, a intentar simples paráfrases em relação a ela. A possibilidade de uma divergência entre o que os romanos consideravam axio e o que os modernos entendiam por ação, clagerrecht, não se colocava seriamente. A observação de que as fontes romanas reconheciam a axio. Agora a tua guriazinha ontem me ensinou esse troço aqui. Não sei mexer direito, né? Ela me ensinou. E agradecer para ela. De quem não havia sofrido tudo a... Olha lá, viram, né? A frase. De quem reconhecia a ação, a quem não havia sofrido todavia, não havia sofrido ainda nenhuma violação, enquanto que os modernos, entre eles Maximin e Savigny, reputavam a violação, a lesão do direito, um pressuposto essencial que a ação
se a colocavam em distinção entre a axio e a axio nata, entendida como distinção entre axio potencial e axio atual. Sim, por outra parte, o romanista francês Ortolan tinha advertido as mudanças de significado, eu falei que tem alguém que tinha dito, não lembrava, mas era Ortolan, né? Que no termo ação, sofreu a história em relação aos diversos sistemas processuais. Ninguém havia pensado em colocar em dúvida nem a substancial afinidade entre a figura da axio, delineada como referência a uma ou a outra época histórica, e a figura moderna da ação, nem a legitimidade de submeter ambas a uma definição compreensível. Quem avança, porém, a ideia que é a base de hoje, somente concebida como a obrigação de reparar a lesão. Somente com Haas, foi o primeiro, não é? Se separou dessas ideias translativas, sustentando, desculpa, me traduzindo literalmente, sustentando a tese que para o momento ninguém seguiu, de que o sujeito passivo da ação era o Estado. Ninguém tinha falado disso ainda, os caras nem concebiam essa ideia. Ninguém concebia a ideia de axio como ideia abrir, né? Direito. Ninguém concebia a axio como um direito novo, surgido da lesão de outro direito, e quem, como Costa e Boquim, considerava um elemento anexo ou acessório ao direito substancial. Então, aí está a base. Deixa eu só deixar alguma coisa melhor.